tarde. Estamos aqui hoje com o Naue Bernardo, o egresso do nosso programa de pós-graduação do IDP. O Naue cursou o nosso mestrado e está aqui com a gente hoje para conversar um pouquinho sobre sua trajetória, uma trajetória muito bonita que merece ser compartilhada, contando aí os seus desafios, os seus sustos, as suas vitórias. E obrigado, viu, Naue, por estar aqui com a gente. Eu acho que queria bater um papo, né? Eu acho que para começar, Naue, eu recentemente respondi um post seu do LinkedIn, que eu achei um post muito bacana. Você comentou no post, era um post que você noticiava o fato de você ter sido considerado um egresso de destaque da nossa instituição, do nosso programa de pós-graduação, do mestrado, pela qualidade da sua pesquisa, pelo seu engajamento. E nesse post você falou que era especialista em fracassos. Explica isso aí, um cara que conseguiu aí tantas vitórias a partir de um trabalho muito bem feito, considerar-se um especialista em fracasso. Primeiro, é surreal estar aqui, né? Isso é incrível. Já foi meu sonho estudar no IDP e de repente eu vou estudar, tem a oportunidade que a instituição e você me deram de estudar no IDP com uma bolsa. Eu ainda consigo entregar um trabalho muito bom. Mas o que as pessoas não veem é o tanto que a gente bate a cabeça na parede até conseguir chegar nesse ponto de conseguir algum tipo de exaltação, por assim dizer. Então, antes de eu conseguir a aprovação na entrevista de mestrado, eu devo ter reprovado umas 5 vezes, todas elas por razões diferentes. E de repente, quando uma sai, as outras vão. Então, quando eu falo essa coisa de ser um especialista em fracassos, não é no sentido de me autodepreciar, é no sentido de lembrar que o fracasso faz parte da trajetória e a gente tem que saber lidar com ele. Então, cair, eu levanto e continuo. Cair de novo, levanto e continuo, perseverando, porque se aquilo é algo que eu quero fazer, eu preciso saber que talvez não vá ser de primeira e nem de segunda, nem de terceira. No meu caso, né, foi de sexta vez. Eu acho que você está corretíssimo e você disse tudo, né? Você choca na sua mensagem e depois você passa essa mensagem. Eu acho que é uma mensagem muito importante, né, para todo estudante, qualquer pessoa, que só é derrotado quem desiste. Enquanto você não desistiu, você pode ter perdido uma batalha, mas não perdeu a guerra. E a perseverança, a disciplina, o sonho, isso realmente move as pessoas e deve mover, né? E falando aqui do seu ingresso no nosso programa, eu lembro bem, Naue, quando você entrou no programa, né? Você é egresso do nosso programa de bolsas Diogo Santana, né? Você fez o mestrado com uma bolsa integral. O nosso programa do Diogo Santana é um programa do IDP, é um programa que me enche de orgulho de ser IDP, porque oferece vagas de um curso que é extremamente oneroso, a gente sabe disso, e um curso de excelência, procurando prestigiar a diversidade, e aí aqui tem a questão racial, tem a questão de gênero, das suas diversas perspectivas, e o IDP se abriu para isso. E você foi da primeira bolsa, né, do primeiro ano desse programa. Eu fiquei pessoalmente na época, eu fui chamado a participar do processo seletivo porque o egresso dessa bolsa, né, o candidato dessa bolsa que fosse escolhido seriam me orientando. Eu lembro que fiquei muito dividido, né, com esse peso de tomar uma decisão junto com a instituição de quem deveria receber essa bolsa. Uma bolsa, tinha tanta gente boa que estava ali procurando uma vaga e acabei, junto com a instituição, né, a gente considerou que você era um candidato que merecia, como outros mereciam, mas você foi escolhido. E eu lembro que eu conversei com você dizendo o seguinte: Naue, nós vamos ter que dividir uma responsabilidade, né? Porque você está aqui e muitos não estão. Então, eu quero dividir o peso de ter escolhido, de a instituição ter escolhido você com você. Como é que você lidou com isso? Primeiro, foi assim, não foi tão simples quanto parece. Eu precisei de um tempo para me acostumar com essa responsabilidade, porque é legal que chega o contrato, né? E o contrato ele vai falando certinho o que precisa ser feito, mas o que me pressionou foi que eu rapidamente entendi que a continuidade do programa dependia diretamente de mim. Nós éramos 6 pessoas escolhidas nessa primeira leva e até onde eu me lembro foi muito concorrido. Então, se eu fui um dos escolhidos é porque você e a instituição entenderam que eu era uma pessoa que conseguiria fazer com que essa bolsa perseverasse. Eu ia justificar, junto com as outras pessoas, a continuidade dessa bolsa. Então, eu tinha 1/6 da responsabilidade de carregar um elefante na cabeça. E isso realmente foi uma coisa que no começo me pressionou. Mas depois, acho que tão logo começaram as aulas, isso me impulsionou. Porque eu me realizei que eu não estava ali apenas
apenas por mim. Eu estava ali por pessoas que não poderiam estar, já que eu estava ocupando uma dessas vagas. Eu estava ali por pessoas que gostariam de estar e por pessoas que poderiam no futuro vir a estar. Então, no fim, esse senso de responsabilidade foi o que me motivou a fazer mais do que o meu máximo em todas as matérias que eu fiz e também entregar mais do que o meu máximo na dissertação. Nas disciplinas, eu lembro, né, também fui meu aluno na disciplina, eu observei, né, que havia uma forte integração entre os alunos, né? Você acha que... Como é que é o nosso programa na sua visão, né? Como alguém que esteve no programa, participou dele, o ambiente acadêmico ali dentro do IDP? É maravilhoso. Eu fui, assim, muito, como eu vou dizer, convidado a ingressar nas mais diversas iniciativas acadêmicas da instituição. São muitas, e são muitas pessoas boas, com pesquisas boas, que te chamam para entender um pouco mais das áreas que elas estudam. Então, eu acabei enveredando mais para a área de Direito Constitucional e Processo Civil. E ali eu pude me integrar a uma turma de estudantes de mestrado, de doutorado, que foi espetacular e que certamente contribuiu muito para a minha formação. A dinâmica de aulas, a dinâmica de avaliações, muitas delas voltadas para que a gente se livrasse dessa sensação de que a academia é uma experiência muito solitária. Muito pelo contrário, eu acho que a instituição acabou reforçando muito isso. A instituição reforçou que a gente criasse laços com os nossos colegas de turma. A instituição sempre nos incentivou a fazer esse tipo de coisa e no ambiente das aulas, eu lembro claramente das suas aulas, é tudo incentivando aquilo que viria a ser a integração da turma, os debates, as discussões, a demonstração de opiniões embasadas, fundamentadas nos textos ou às vezes até na própria experiência profissional acadêmica daquela pessoa que estava ali. Então, a forma como o IDP constrói esse ambiente é fantástica. Mas, por outro lado, também a instituição, né? Você participou também, como outros mestrandos e doutorandos, da escolha da melhor dissertação e tese de mestrado em diversos programas. Então, tem um ambiente colaborativo, né? Mas isso convive com essa busca da excelência, que é uma busca de superar os seus próprios desafios e se colocar à frente do possível? Convive, mas essa é uma sensação engraçada para mim, porque eu tinha uma chance, e aí eu consegui aproveitar essa uma chance. E eu acho que incentiva, eu acho que é legal. Um reconhecimento assim, ele acaba não inspirando só a pessoa que o recebeu, porque, bom, você me conhece, eu recebi, eu acho que a responsabilidade aumenta. Ele impulsiona as pessoas ao redor e faz com que as pessoas ao redor entendam que se elas conseguirem dar mais e mais, elas têm uma oportunidade de também virem encontrar esse reconhecimento. E isso, saindo de uma instituição como o IDP, eu acho que faz total diferença para a carreira e para a vida acadêmica. Eu acho que é importante para a audiência entender, né, que temos essa premiação das melhores dissertações e teses todo ano, e a dissertação na UEE foi premiada como melhor dissertação de mestrado na área de jurisdição constitucional e processo, né? E eu acho que naquele ano, né, dos egressos 2022, os bolsistas da Bolsa, outros foram, né? Foram, salvo engano, foram 4. Então, todos cumpriram a missão. Eu lembro disso e foi um dia muito bonito na instituição. Não, eu queria falar um pouquinho agora com você sobre a sua pesquisa, né? Que abordou um tema que estava ganhando projeção, né? E hoje realmente não sairá mais, eu acho que, da pauta. É a questão da litigância climática, né? Eu acho que a gente, desde o primeiro momento, a gente já sabia que iria para esse lado, mas talvez a gente sabia naquele primeiro momento que ia para o norte, mas fomos construindo ali qual o objeto de pesquisa, qual a metodologia, qual seria o olhar que seria dado ao problema. Conta um pouco essa angústia que o pesquisador tem de identificar o seu objeto de pesquisa para começar a pesquisar, como é que o projeto inicial vai se alterando ao longo do tempo. Eu acho que um ponto importante que as pessoas realmente têm uma curiosidade, eu acho muito importante de destacar, é a importância da qualificação nessa trajetória. Então, comenta um pouco isso pra gente. Bom, primeiro eu às vezes faço o esporte de abrir o meu projeto de pesquisa e comparar com o produto final, e às vezes eu faço o esporte de comparar o produto da qualificação com o produto final. E é muito interessante porque o projeto de pesquisa ele apontava um norte que não tinha muito, assim, não tinha uma consistência muito grande. Acho que o máximo que ele serviu para mostrar é que eu sabia que eu poderia fazer alguma pesquisa. Eu tinha um caminho, eu tinha um indício. Porque no final das contas, o resultado final ele foi bem diferente do projeto de pesquisa.
Só comente como é que ficou o título final mesmo da dissertação? Ficou A Política Climática Atravessou a Praça, a judicialização do clima por meio do meio ambiente no Supremo Tribunal Federal. Eu lembro que a gente definiu isso na qualificação, né? No final da qualificação, não, vamos alterar o título agora, aí foi esse aí. Exatamente. E vai ser o do livro também? Isso, vai ser o do livro, que inclusive já tenho que encaminhar a errata para fazer o lançamento nos próximos dias. Então ótimo. Então, mas continue, por favor. Seu prefácio. Então, até chegar aí, o que aconteceu? Primeiro, do projeto, né, houve o choque de realidade quando você me chamou e falou: nós precisamos melhorar isso aqui. E aí sim, entendi, ok, vamos melhorar. Para que caminho nós vamos? E aí a gente precisava definir a pergunta de pesquisa. Eu acho que essa é a primeira grande angústia. Eu preciso saber perguntar. E ninguém conta isso pra gente na graduação. A gente precisa saber perguntar. Mas que pergunta que eu vou fazer? A professora, tem uma professora muito querida, né? A professora Júlia Norma, já foi da casa, e ela tem um texto que fala: o problema é o problema. Exatamente. Então eu comecei a perder alguns dias e noites pensando na pergunta, no problema, nas hipóteses. E aí a coisa vai ficando cada vez mais cheia de vicissitudes. E eu sei que chega a versão da qualificação, lembrando que naquele ano eu ia casar, ainda por cima, então dá pra dizer que eu fui bem guerreiro. E a versão da qualificação, eu lembro que eu entreguei um texto de 40 páginas. E eu apanhei na qualificação. Como tem que ser. E muita gente acredita que, nossa, eu apanhei na qualificação, que coisa horrível. É bom quando isso acontece. Porque é lá que você tem a chance de expor a sua pesquisa, a realidade que representa a visão daquelas pessoas que você construiu aquela banca para fazer. Então, foi muito rico. Eu lembro que as suas observações eram 5 páginas. E a versão da qualificação, ela acabou não tendo tanto a ver assim com a versão final. Porque nós saímos de algo que ia pesquisar alguns processos do Supremo e nós fomos para algo que acabou fazendo uma pesquisa exaustiva dentro de critérios que foram desenhados a partir daquela banca de qualificação, que acabaram servindo para mostrar um caminho muito interessante para entender como a Corte acolheu esses argumentos de clima e como isso poderia ter acontecido antes, mas não aconteceu por diversas razões. A agenda não ter sido essa, o fato de autores e autoras não terem levado isso nas discussões e daí para frente. Acabou sendo algo muito legal. Eu lembro, né? Porque eu acho que uma das grandes contribuições que sua pesquisa traz é tentar identificar quando a agenda climática entrou na agenda do Supremo, né? Porque não é que o Supremo negligenciasse aspectos focados em ecologia, natureza e sociedade, mas fazia essa abordagem por outros temas. Vamos decidir sobre fauna, sobre flora, sobre questões urbanísticas e de repente você conecta tudo com a ideia de clima. Assim, qual foi o ponto da virada para isso acontecer no Supremo? Isso tem a ver, é algo local, é algo global, é local e global? É uma circunstância? Como é que você vê isso? É um pouco de tudo, mas eu até deixo essa pergunta. Teria sido força das circunstâncias daquele momento? Que momento? O momento que nós vivíamos em que você tinha um governo que o discurso em relação à pauta climática era um discurso que não estava mais alinhado às práticas científicas daquele momento. Então, será que não foi algo nesse sentido? Será que não tem a ver com o vento político que soprava? São até perguntas que eu deixo no final. Se em outros contextos isso teria acontecido? Então, o ponto da virada para você é a discussão do fundo climático. Mas antes disso não havia na agenda do Supremo uma discussão sobre as questões climáticas? Como eu demonstro a partir daqueles critérios metodológicos que nós montamos e acabaram sendo validados, não. A única vez que clima foi citado em um julgamento maior foi no Código Florestal, quando o ministro Lewandowski cita uma entrevista no jornal o Globo e fala sobre a crise climática. Eu acho que esse ponto da sua trajetória acadêmica consistente na pesquisa que você entregou, eu ainda tenho um ponto que eu queria perguntar. Estava falando aqui da DPF, que trata do fundo do clima, você comentou aqui como várias circunstâncias permitiram que a litigância climática entrasse nesse julgamento, a respeito de uma pauta que tem sido construída ao longo do tempo, aqui no Brasil e fora do Brasil. Mas a minha pergunta é simples. O Supremo chegaria à mesma conclusão que chegou sem essa compreensão da existência de uma litigância climática? É difícil dizer que chegaria, porque o que determina o litígio climático são os argumentos que são levados
por meio, geralmente, dos peticionários. Então, se porventura ninguém aduz a questão de clima, a questão de como isso é necessário para que a gente realize o artigo 225 da Constituição e tantos outros, dificilmente o Supremo teria sequer adentrado no mérito, porque esse primeiro grande caso vem de um decreto cujo um dispositivo acaba por desmontar a estrutura de governança do Fundo Clima. Então, talvez, se o argumento fosse simplesmente pela parte do direito administrativo, por exemplo, dificilmente esse caso seria sequer conhecido. Agora, quando você traz elementos de clima e assim transforma o clima em um dos principais pontos, ou talvez o principal ponto, para que se desperte algum tipo de razão de decidir a partir desse caminho, aí sim você tem uma possibilidade maior deste assunto ser julgado e ter tido o resultado que acabou tendo, até porque o voto condutor fala bastante da questão de clima, apesar de, a rigor, isso não vir a representar totalmente as razões de decidir. Então, você está dizendo aqui que se não tivesse o argumento, se essa ação não tivesse tratado de litigância climática, talvez se entendesse que a discussão da governança era uma questão discricionária. Exatamente, porque se nós tirarmos a questão do clima da frente, o que se tem é um ato do governo que suspende a governança de um fundo, que faz repasses reembolsáveis e não reembolsáveis para determinados empreendimentos e atividades. Então, isso acaba entrando na esfera de ato político discricionário do próprio governo. Eu acho muito difícil que esse argumento fosse forte o bastante sem a questão climática, sem adentrar no mérito de que, olha, esses recursos são utilizados para questões que dizem respeito à mitigação e adaptação em questões climáticas. Na sua visão, pelo que você traz aqui, o Supremo entrou nessa discussão por considerar que, digamos assim, era grave a interferência na governança do fundo e isso poderia interromper uma política pública ou iniciativas voltadas à implementação de políticas públicas de um assunto que é inadiável, que é o clima. Okay. Então, se fosse outra circunstância, talvez a litigância climática não tivesse entrado no Supremo. Mas e hoje? Tem como tirar esse assunto da agenda do Supremo? Está bem mais difícil porque a Corte assumiu uma postura de ter se importado com esse assunto, até porque é algo que ressoa mundialmente. Então não é algo que fica preso às nossas limitações territoriais e geográficas. Então é difícil tirar, mas quando se existe um sinal político, porque nós estamos falando de algo que é muito voltado para a política, por isso a brincadeira com o nome da dissertação, quando o sinal político é no sentido de, olha, estou fazendo minha parte, os outros poderes sinalizam que estão tentando caminhar de acordo com aquilo que já foi sinalizado anteriormente pela Corte, entendo que é mais difícil que a Corte queira, efetivamente, adentrar nessa seara em outros tipos de políticas públicas, a não ser que fique mais evidenciado que há, efetivamente, uma omissão ou uma insuficiência nessa política pública. Então, o protagonismo, na sua visão, não é do Supremo? Não é do Supremo e nem pode ser, porque o litígio climático vem de um déficit democrático. É um déficit que diz respeito não à atividade da Corte, mas sim ao fato de que aquelas medidas que são defendidas por uma parte da população, algumas vezes não se chegam sequer a serem pautadas como itens de discussão dentro dos demais poderes. Então, diante dessa insuficiência e desse bloqueio que acaba acontecendo, as pessoas recorrem ao Poder Judiciário. Então, se as coisas estão funcionando de uma maneira mais normalizada, é possível e, claro, democrática, acolhendo esses argumentos e utilizando-os dentro de uma esfera democrática, em que eles podem ou não ser considerados, entendo que é mais difícil que a Suprema Corte entre no assunto. Aqui eu acho que a sua pesquisa também tem uma intersecção com a sua atuação profissional, pelo menos naquele momento de vida, né? Eu, pessoalmente, acho isso muito rico, esse balançar de olhos entre a prática e a vivência profissional e a pesquisa acadêmica. Acho que pode ter virtude nisso e muitas virtudes. Profissionalmente, você teve vinculado naquela época ao Observatório do Clima, né? E aí eu pergunto, de quem atuou aí com a sociedade civil organizada? Qual o papel da sociedade civil organizada para tocar nessa agenda? Ou qual foi, não qual é, qual foi o papel da sociedade civil organizada para tocar nessa agenda? Talvez de um ponto de vista suspeitíssimo para falar, posso dizer que nos principais casos julgados, quem efetivamente levou a argumentação, quem efetivamente foi à corte, bateu a porta dos gabinetes, entregou dados, entregou estudos, entregou uma ciência que
até brinco com isso na dissertação. A ciência climática é muito ruim de ler, é muito truncada, assim, expressões difíceis, é muito complicado você lidar com uma coisa que tem um glossário e tem um glossário do glossário, né, que é o IPCC. Então a sociedade civil leva isso. Tenta desmistificar esse conteúdo, tenta mostrar àqueles que tomam a decisão que, olha, a gente pode seguir por esse caminho aqui, porque é a ciência climática que é consolidada, órgãos oficiais, órgãos que contam com N cientistas de N lugares do mundo estão dizendo que é por aqui mesmo, de uma maneira que acabou falando a língua do Poder Judiciário. Então esse papel da sociedade civil na posição de amicus curiae acabou servindo para que se abrisse essa via pavimentação. E até mesmo os agentes que têm a legitimidade ativa também, muitas vezes, se valeram dos dados produzidos por essas entidades do terceiro setor para que pudessem levar esses litígios ao Supremo Tribunal Federal. Então, de um ponto de vista suspeitíssimo, claro, entendo eu que foi essencial a participação do terceiro setor em todo esse debate que se desenrolou nos últimos anos. Então, caminhando aqui já para a etapa final aqui da nossa conversa, Naue, eu queria que você comentasse em que medida, né, a sua vivência no nosso programa de pós-graduação refletiu na sua vida profissional, né? Sim, hoje, né, eu sei, né, você me comentou, fiquei muito feliz, você é professor, do próprio IDP, também é professor em outra faculdade, grande faculdade aqui de Brasília, é doutorando na UNB. Então, como é que a sua trajetória profissional foi impactada pelo programa? E tem que ter, assim, porque eu também acho que não necessariamente há uma conexão entre o programa e uma vida profissional, ou uma vida profissional fora da academia. Mas acho que no seu caso, de alguma forma, há uma conexão com a sua atividade profissional fora da academia e uma atividade profissional que você quer trilhar também na academia. Podia comentar pra gente? O IDP me deu, eu não canso de falar nisso, não me deu só uma chance acadêmica. Acabou incentivando a minha carreira profissional e impulsionando a minha carreira profissional. Existe um antes e um depois de eu ter entrado no IDP. E eu não consigo desvincular o que tem acontecido de bom na minha vida, profissional e academicamente, de tudo que o IDP me deu. Não tem como. Eu posso dizer sem medo de errar que a minha trajetória foi transformada por ter conseguido integrar o programa de pós-graduação estrito sensu do IDP. E é muito interessante porque pouco tempo antes de conseguir essa oportunidade, eu realmente não tinha qualquer condição de cursar um mestrado do IDP. Eu já olhava para a instituição com aquele olhar de caramba, será que um dia eu vou conseguir entrar por aquela porta? E hoje eu entro por essa porta professor da instituição. Entro com um diploma de mestrado na instituição e sabendo que, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional, essa instituição contribuiu para impulsionar aquilo que eu faço. Então eu posso dizer que nesse programa eu fiz amigos, fiz parceiros profissionais, consegui ter um aprofundamento acadêmico, amadureci academicamente falando, e eu acho que você é uma testemunha disso, a diferença do projeto de pesquisa para o mestrado para o projeto de pesquisa para o doutorado, a forma como a coisa amadureceu, as pesquisas que eu tenho conduzido, artigo que nós publicamos juntos, inclusive, com pesquisas exaustivas. Então, isso tudo passa pelo IDP. E é muito feliz eu poder dizer que, caramba, eu tenho muita gratidão e muito carinho por essa instituição e por ti também. Obrigado, eu também tenho por você. Eu posso fazer uma brincadeira com você, assim, um jogo? Tem aquelas entrevistas que as pessoas pedem para falar uma frase, né? Tipo, fala uma palavra e você completa com uma ideia. Vamos lá, Naue, jogo rápido, hein? Naue em uma palavra. Doido. Um sonho. Sossego. Uma felicidade. A vida. Uma palavra. Minha esposa. Um livro. A Crucificação e a Democracia, Gustavo Zagrebelski. Um conselho. Não desista dos seus sonhos. Obrigado, Naue.